Oi, oi! Estamos dando início a mais um Mentoria Eleitoral Podcast. E agora já na reta final da pré-campanha. Eu quero saber como é que tá o frio na barriga. Já tá tudo organizado? Ainda não? Então fica aqui com a gente que hoje vai ter muito conteúdo bacana para você que é pré-candidato, para você que é pré-candidata. Para você ter um auxílio de alguém que já passou por várias etapas, inclusive por esse frio na barriga, hoje vai estar aqui para conversar conosco a jornalista Raíssa Tomás. Ela já foi candidata, ela é dirigente partidária, ela assina a comunicação do Partido Verde e ela também tem uma história na Câmara dos Deputados, onde ela é assessora da liderança do PV lá na Câmara. Então ela é um quadro político, um quadro de comunicação e que já viveu, sob todos os aspectos, um processo eleitoral. E ela vai estar aqui para conversar conosco. Muita honra, viu, Raíssa, você aqui. Não, e pra mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, porque, bom, pra quem não me conhece, talvez não saiba que a gente já tem uma história aí, né? Tava até comentando com a Aline antes de começar, que já deve ter uns 12 anos que a gente trabalha junto. De Partido Verde eu já tenho 15, vou fazer 15. Então, é uma alegria poder dividir e compartilhar com quem já me ensinou tanto. E pra você que é candidato, eu espero que seja aí uma conversa muito frutífera. Já estive no seu lugar, desejo paz de espírito e principalmente que você esteja muito preparado para esse momento. E você fez aí uma linha do tempo e eu queria entender melhor, né, como é que foi a sua história, né? Você é uma líder feminina de um partido ideológico, um dos poucos que ainda restam. Ao mesmo tempo, você é uma profissional reconhecida no mercado, né, na área de comunicação. E como é que foi essa construção, né? Você é mãe, né? Então também tem essa característica no meio disso tudo. Eu queria entender um pouco como é que foi a tua caminhada, né? Te conhecer melhor. Eu conheço a tua história, mas nossa audiência ainda não. Pois é, eu acho que a minha história acaba hoje, assim, eu não consigo separar, né, o que é a minha história e a minha história no PV. Porque eu comecei, como o Glauco antecipou, eu sou jornalista de formação, cursei jornalismo aqui em Brasília e logo fui para iniciativa privada. Na época eu fui repórter de cidades e fiz um pouco de política na Caixa de Pandora. Em 2008, 2009 eu estava lá. E aí, quando veio 2010, eu cobri eleições por um jornal aqui de Brasília. E foi uma oportunidade, assim, de conhecer um pouco mais o processo político-eleitoral e principalmente os nomes, né? Assim, quem eram essas pessoas? Na época era uma eleição muito louca, porque a gente tinha o candidato Roriz, que era candidato e depois deixou de ser. Chegou a dona Wesleyan, tinha o Agnello, enfim, Eduardo, do Partido Verde, enfim. A gente se aproximou muito, né, nesse período. E aí, finalizada a eleição, recebi um convite para ir para o governo do Distrito Federal. Tinha 20 anos. Para assumir a chefia da assessoria de comunicação da Secretaria de Meio Ambiente. E o PV queria muito, assim, nas conversas que eu tive com o presidente, né, na época que continuou sendo... O titular era Eduardo Brandão. Brandão, secretário de Meio Ambiente. Um abraço aí, Brandão. Grande amigo nosso. Nosso mentor também, político. E aí o Brandão, quando a gente teve esse primeiro contato, e ele apresentou o que ele queria para a secretaria, que era uma secretaria que estava sendo recriada, ela não existia, na verdade. Ela existiu em algum momento, tinha sido incorporada a uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano e ela voltaria, né? Seria assim, os primeiros passos de uma Secretaria de Meio Ambiente no DF. E ele, quando conversou comigo, mostrou o interesse em ter uma chefia de gabinete que fosse especialmente jovem, antenada com o que a sociedade, né, principalmente as pessoas mais novas, viam dessa pauta, por entender que a pauta ambiental tinha mais adesão também nesse público. E alguém que fosse de redação. Ele não queria o perfil burocrata de assessoria de imprensa, porque ele queria justamente alguém que tivesse boa relação com a imprensa e que entendesse também a dinâmica do trabalho, né, Aline? Sim. É um trabalho que tem um outro ritmo, que tem um deadline que precisa ser cumprido agora. Então ele queria que fosse uma pessoa que tivesse uma boa relação com a imprensa. E aí, na época, eu super topei o desafio. Eu falei, gente, eu não sei nem o que eu vou fazer. Meu Deus, vamos, bora. Fui. E aí, assumi a comunicação do IBRAM. Na época, a Secretaria e o IBRAM acabaram fundindo, né? Era uma comunicação única. Então, eu dividia com uma outra colega, uma jornalista também de longa data. E a gente fez uma comunicação, assim, que eu particularmente tenho muito orgulho. Fizemos a Rio Mais 20, né? Eu estava no comitê executivo da Rio Mais 20, lá no Rio de Janeiro, representando o governo do Distrito Federal. Fizemos toda aquela comunicação. E aí, foi um momento, assim, especial também, Glauco, porque a gente percebeu que o Distrito Federal não tinha
formação para a área ambiental. Nem a comunicação, nem os jornalistas que cobriam o Distrito Federal e muito menos a população. E a gente acaba que na área ambiental os temas são muito técnicos, né? Sim. Então a gente teve que fazer uma formação da sociedade para ela entender o que era aquilo que a gente estava oferecendo para ela. E para que ela fosse capaz de cobrar também de forma mais precisa. Então, por exemplo, a gente iniciou um programa que envolvia compensação florestal. Então a gente teve que explicar o que era compensação, então foi feito um grande trabalho de comunicação, o que eram os parques, a importância de um parque ecológico, a importância da preservação do meio ambiente, por que a gente não poderia invadir as áreas, até coisas de terminologia, sabe, Aline? Por exemplo, a mídia sempre tratou a questão dos incêndios florestais como queimadas. Sim. E os técnicos chegavam pra gente e falavam, gente, mas não é queimada, porque queimada é uma ferramenta agro-silvopastoril. Incêndio florestal é uma ocorrência de fogo na vegetação. Então, assim, a gente teve que fazer todo um trabalho e isso eu tenho um orgulho enorme, porque a gente saiu de 4 anos de uma gestão fazendo com que a sociedade compreendesse a importância do meio ambiente e sabendo cobrar. Então, Sim. isso pra mim foi assim, minha passagem pelo executivo foi assim, pessoalmente muito alentadora pro meu coração. Depois disso, assumi a comunicação do partido. Foi nesse ínterim que eu me filiei oficialmente, assumi a coordenação da comunicação do Partido Verde no Distrito Federal. E aí, em 2014, começou já a minha atuação com campanhas eleitorais. Então, em 2014, o Eduardo era presidente do partido, foi a deputado federal e eu coordenei todas as proporcionais do partido também. Na época, as chapas eram maiores, a gente tinha um monte de candidatos, enfim. Então, a gente fazia todo esse apoiamento de comunicação para os candidatos, que às vezes não tinham... né, Inclusive o professor Israel. Ah, não, mas esse aí eu também aprendi. Porque esse aí veio com uma equipe, né? Tipo assim, expert, e a gente trocou muito nessa época. Israel já tinha vindo, né, no segundo, numa reeleição. Uhum. Com um trabalho já consolidado também. Então, assim, também foi de muita troca, né? De aprender muito a observar. E aí eu passei um pouquinho rapidamente lá na Câmara Legislativa. Na época eu fiquei um pouco mais focada na coisa do partido mesmo. Sim. E na Frente Parlamentar Ambientalista. E aí, depois disso, veio mais uma vez a eleição. E aí chegou a eleição de 2018. E aí chegou no momento que o Glauco mencionou que eu acho que é muito importante compartilhar com vocês. Em 2018, depois de ter coordenado a campanha de participar em 2010 como imprensa, 2014 como já coordenadora. Em 2014, só um parênteses, a gente teve candidato a presidente da República. Foi a candidatura do Eduardo Jorge. Então a gente aqui no DEV também participou bastante ativamente desse processo. Então foi quando eu comecei a entender de fato a regra eleitoral, né? Porque a gente tem momentos muito diferentes, né? Cada eleição é de um jeito. Então em 2014 eu me aprofundei em resoluções normativas do Tribunal Eleitoral relativas à comunicação. Em 2018, aceitei o desafio de botar o meu próprio nome à disposição. Foi uma coisa... não vou dizer que foi tão planejada quanto parece que foi. Mas você acaba percebendo que talvez faça sentido, né? Você representa, de fato, um segmento da sociedade. Você consegue estabelecer uma linha de diálogo. Você... tem ali uma bagagem. Lá na Secretaria de Meio Ambiente eu também fui diretora de sustentabilidade urbana, então em alguma época a gente discutia muito a questão da sustentabilidade na cidade e a percepção de que a política precisava também de gente jovem, especialmente mulheres. E o partido me abraçou e me deu toda a condição de disputa, que eu acho que é uma coisa muito diferenciada, né? Que eu percebo no cenário político hoje. Eu lembro dessa sua campanha, Raíssa, e eu lembro que você tinha um posicionamento muito claro. E eu acho que é importante a gente falar aqui para quem nos assiste sobre a importância de você ter um posicionamento claro, porque isso vai fazer com que você atinja a mensagem, mande a mensagem de maneira muito mais certeira para quem você quer falar e quem você quer representar. Então só faz um parêntese e conta pra gente assim, qual era o seu posicionamento? Naquela época você já era mãe? Sim, já era tinha 2 mãe. filhas. Conta um pouquinho pra gente. Pra contar um pouquinho disso, acho que eu preciso contar um pouquinho só da minha vida pessoal, né? Eu me casei muito nova também nesse processo todo, então foi um processo que mistura minha vida pessoal, minha vida com partido e enfim. E aí com 27 anos eu já tava separada com 2 filhas, então eu caí um pouco naquele grande contexto, né, de mulheres que são mães sozinhas. Então eu era mãe sozinha de 2 meninas com, 27 anos. E aí foi a pré-campanha. E aí eu lembro de ficar muito incomodada, sabe, Aline, com o que eu via. O que eu via, assim, de talvez a sociedade não compreender qual era o nosso espaço. Não só das políticas públicas que são deficitárias para mães e para mulheres, mas às vezes da percepção que a sociedade tem sobre nós, né? E que vai recair também diretamente sobre as nossas filhas.
E a pauta do meio ambiente ela é uma pauta muito de futuro, né? Então, assim, quando eu, lá atrás, comecei a trabalhar com PV, a gente sempre fala, né, que a sustentabilidade, ela tá justamente querendo que a gente desenvolva e guarde esses recursos, preservando as gerações futuras. Então, quando eu tava nesse lugar de mãe, e aí eu pensei, poxa, nem todas as mulheres têm a mesma condição de vida que eu, porque eu sempre tive um ambiente de trabalho que me acolheu enquanto mãe, que acolheu a minha maternidade, que me deu oportunidades, que, né, levou meu nome lá pra cima. Pô, eu era uma menina de 20 anos. Na época, Glauco, em 2010, 2011, quando eu entrei no GDF, de 100 assessores de comunicação do GDF, das 100 pastas do GDF, eu era a mais nova. E eu tinha 20 anos. E foi alguém que me deu esse espaço. E ao perceber o meu próprio privilégio enquanto profissional e mulher, eu achava que eu precisava devolver em serviço para outras mulheres esse privilégio e pensando também que, com a responsabilidade de ser mãe, o compromisso com o meio ambiente ele era urgente, né? Assim, o que eu vou deixar para as minhas filhas enquanto recursos, enquanto possibilidade de vida na Terra, né? Parece assim até meio emotivo demais, mas é isso, né? A gente tá falando, querendo ou não, de sobrevivência. E aí, em 2018, não era meu plano. Assim, eu tava bem satisfeita de estar na coordenação. Eu me encontrei naquele lugar e, de fato, muito cedo, assim, eu fiquei em jornal 2 anos. E daí logo Ou depois seja, fui pra assessoria. você gostava de estar nos bastidores. Em algum momento você falou do Glauco. O Glauco teve alguma participação na sua candidatura? Olha, eu fiz mentoria eleitoral com o Glauco. Tá? Vou só dizer pra vocês que grande parte do que eu sou também vem do Glauco. Você fez o primeiro curso, que Fiz foi o treinamento espartano, ainda lá na 23, né? Olha, eu lembro que eu fiquei um dia até umas 11h30 da noite. Foi. E eu ainda fui num show, depois eu dormi. No Nilson Nelson, de estafa, que eu tava. Mas A eu ideia fiz. era essa mesmo. Fiz o treinamento e, assim, não só o treinamento específico, né, Glauco, mas a gente convivia Sim. muito de igual para igual nesses ambientes. E eu fui muito acolhida por todos em volta. Assim, o Glauco já tinha uma trajetória de partido, Sim. a Aline já tinha uma trajetória de comunicação institucional e de mandato. E pra mim aquilo ainda era muito novo. E mesmo assim eu fui super... Eu acho que as pessoas tiveram muito braços abertos comigo mesmo. E eu lembro, Glauco, de uma coisa que eu nunca esqueci de você. Que é assim, quando a gente fala que parece que foi muito combinado, as coisas não foram tão combinadas quanto elas parecem que foram. E eu lembro que um dia o Glauco falou assim, Raíssa, você fez uma estratégia genial. Eu falei, Glauco, qual? Ele, você lançou seu nome para candidata a deputada distrital, você ficou 1 ano fazendo pré-candidatura para deputada distrital, e aí os seus amigos todos foram, tá? E no pulo do gato você virou deputada federal com um conjunto de pessoas próximas, de outros candidatos. E aí eu nunca te falei isso, Glauco, mas assim, foi super sem querer. Porque assim, eu acho que é importante eu dizer que bom, eu talvez tenha uma característica um pouco diferente da maioria dos candidatos que eu conheço. Eu sou uma pessoa de partido. Sim. Eu sempre fui do Partido Verde, né, desde que eu entrei na política, eu sou do Partido Verde. Já recebi convites e oportunidades incríveis para outras legendas. Eu tenho amigos em várias legendas. Eu tenho um colega que uma vez falou assim, você quer mudar o sistema político eleitoral, você quer se eleger. Aí eu falei, por quê? Ele, não, porque se você quiser ficar nessa luta em glória, de fazer o sistema político eleitoral ser melhor, aí você fica onde você tá. Mas talvez o seu perfil tenha a ver com um centro-direita, uma direita progressista, enfim, era um posicionamento mais pragmático dele. Ele falou, você tinha que talvez ir para um partido maior. E assim, eu confesso para vocês que eu já pensei em alguns momentos, mas pra mim essa coisa da infidelidade partidária, de mudar, é uma coisa que pega pra mim. Sim. Então assim, o Partido Verde de fato Você tem é a minha raízes? casa. Tenho. Com Exatamente. perdão do trocadilho, né? Ela vai subir aqui um infográfico. Então é isso, e aí eu tô há 15 anos, né? Vou completar 15 anos de PV. E nessa época, Glauco, só assim, fazendo esse parênteses, pra dizer que não foi uma escolha pessoal minha, mas foi uma missão partidária. O partido, assim, um dia antes da convenção, me chamou pra conversar e falou, olha, a gente tem uma meta, né? A nossa meta partidária é eleger deputados federais. E a gente vê em você um ótimo quadro, você é uma pessoa jovem, você tem um perfil totalmente diferente do que tá posto pra deputado federal, né? A gente até hoje, não vou nem entregar esse ouro não, mas assim, a gente tem poucas candidaturas representativas ambientais do DF. Sim. São poucas, a gente tem até pessoas que dialogam bem com a pauta. Mas assim, e aí eu acho que não é modéstia à parte, é uma construção de 15 anos, então tem 15 anos, né, assim, quase 2 décadas que eu trabalho com o meio ambiente. Então as pessoas quando olham pra mim, eu acho que como a Aline perguntou assim, qual que é o público que você tá falando, qual é a sua mensagem? Eu acho que eu consolidei a minha vida no sentido de que a pessoa olha pra mim, ela sabe que eu sou do PV,
ela sabe que o PV é um partido ambientalista e progressista, e ela me reconhece nesse espaço. Então eu também acho que essa mudança para deputado federal foi estratégica nesse sentido, de pensar, olha, não tem nenhuma mulher jovem candidata a deputada federal que seja ambientalista. Né? Naquele momento o ambientalismo não estava tão forte quanto agora, mas já era um começo de um debate. E aí fui candidata a deputada federal. Assim, um dia antes, como eu estava contando, o partido me chamou e falou assim, precisamos que você vá a deputada federal. E eu lembro que eu entrei, tipo, em desespero. Falei, gente, mas eu consolidei toda uma campanha para deputada distrital. Porque assim, vejamos, a minha grande vontade é ser deputada distrital. Porque a pauta ambiental, ela incide diretamente nas cidades, né? Como a gente não tem vereador aqui, né? E o deputado distrital, ele acumula, né, todas essas questões relativas ao orçamento, mas também a determinação no território, né? A gente fala de PDOT, PPCUB, enfim. Essa é onde é aí que a área ambiental entra, né? Então eu sempre tive muita vontade e o meu plano é futuramente disputar para deputada distrital. Porém... Olha aí um spoiler pra você. Quem sabe 2026. Mas assim, eu acho que isso pra mim é muito importante, sabe, Aline? A minha trajetória de partido me obriga, no bom sentido, a adotar posições que por vezes custam, né? Talvez energia, talvez estratégias, mas a missões que sejam partidárias. E eu, como um quadro de partido, fico muito feliz quando deito minha cabeça no travesseiro e falo, olha, eu cumpro os meus compromissos partidários. Isso é raro. Raríssimo, raríssimo. Engraçado, que eu sempre critiquei muito. Tipo assim, a deputada fica mudando de partido. Hoje em dia eu já tenho uma outra percepção. Partido realmente, de fato, toma muito tempo da vida política de alguém, né? De um mandatário. E é compreensível que os mandatários, eles gastem mais energia com o mandato do que fazendo partido. Eu entendo, eu consigo compreender, porque não, assim, já vi vários, e isso acontece mesmo. Mas eu gosto da lógica de ser uma pessoa do partido. Sim. E eu sei que eu me beneficio disso também. Né? Eu acho que a gente chegou num ponto, assim, de você... Como um agente que estava muito dentro do partido, que representava o partido, como foi a experiência da sua primeira campanha nessa condição? Conta um pouco pra gente. Olha, o Partido Verde, como o Glauco também disse lá no começo, é um partido que tem uma sigla que tem uma história muito consolidada, clara, né? Exatamente. Como eu te disse, é uma grife mesmo. Assim, a pessoa olha, ela fala, bom, ele é do PV. É claro que a gente sabe que ao longo das últimas 4 décadas a gente teve problemas de concisão de discurso, né? Às vezes com representantes que não comungam das mesmas ideias do partido. E você vai acabando caindo em armadilhas e que geram descrédito na sociedade. Então, assim, o discurso e a prática são muito importantes para os partidos políticos. Então, assim, o fato de eu estar trabalhando há tanto tempo dentro do partido, a ser uma pessoa reconhecida pelo conjunto de pessoas desse grupo, o partido vê em mim uma coisa que chama candidatura orgânica, né? É comum e acontece... E faz parte do jogo, que a cada janela de troca partidária, os deputados façam seus cálculos pragmáticos de onde é melhor eles disputarem, onde que você tem mais chance e tal. Isso é um perfil. Agora, quando o partido olha para a minha candidatura, eles de fato veem alguém totalmente comprometido com os valores do partido. Então isso, né, às vezes o deputado chega 6 meses antes da eleição, entra, normal, acontece com todos os partidos, só que ele não é totalmente alinhado. Ele tem um projeto pessoal dele. É diferente de você ter uma prata da casa. E hoje eu fico muito confortável nesse lugar de prata da casa. Sim. Sabe? E tudo bem também se eu disputar, e como disse o spoiler, eu pretendo disputar 26. Não disputei 22 por causa da federação, que aí eu vou mandar uma dica pra audiência. Federação é uma coisa que todo mundo precisa estudar, porque ela muda o cálculo. Ela privilegia em algumas ocasiões ou ela dificulta em outras. Então, assim, eu em 22 não disputei por causa da federação, mas em 26 agora eu já tô treinada. Agora isso é uma dica importante, até porque quem vai disputar essa eleição municipal é a primeira vez que serão aplicadas as novas regras que pra gente foi aplicada aqui em 2022, né? Exato, e muda muita coisa, tá, gente? Sim. Assim, muda a direção, a determinação de quem pode tomar decisões ou não, quem pode arbitrar. Então, assim... essa é uma dica que eu daria para quem tá ouvindo aqui o Mentoria. Entendam o que é uma federação partidária. Entendam também como usar a federação partidária a seu favor. Sim. Né? Faça suas contas, analise quem tá com você nesse grupo, porque tem gente muito forte que vai puxar alguém.
Né? Então, assim, é importante. Mas em 22 isso foi um risco. Aí quando você traz essa análise mais pragmática, de cálculo, de nominata e etc., é um aspecto importante, indispensável, né? Estou contigo nisso, é importante tudo isso. Mas você traz algo que é singular, que é o raciocínio, não diria oposto, mas complementar a esse, que poucos levam em consideração, que é o valor da marca, né, do que significa o partido que você escolheu na tua candidatura, seja ele qual for, né? Então, você, como alguém que é orgânica, é um quadro, é alguém que foi criada politicamente, né, se formou o seu pensamento dentro de um partido e permanece nesse partido, com intenção de disputar, né, seja lá o que for, por esse partido, para quem é candidato e está num partido que tem algum viés ideológico, seja de esquerda, seja de direita, seja de bandeira, como é o ambientalismo, ou o Partido das Mulheres, tem, né, alguns outros recortes aí possíveis, como tornar essa coloração partidária, essa história, né, esse conjunto de ideias, uma potência na campanha, no caso agora na pré-campanha. Como fazer para que o seu partido seja um diferencial competitivo? Porque, em geral, o candidato se desconecta da sigla, ele só faz o cálculo pragmático ali e ele podia estar em qualquer P, né? Hoje, talvez, depois dessa polarização, tenha uma grande diferença de direita e esquerda, mas fora disso, tanto faz. Olha, um dia desses eu participei do Compol e eu tava até com uma colega do PSB, né, Partido Socialista Brasileiro. E a gente falando super disso, sabe, Glauco? O tanto que a trajetória de um partido, mesmo que você tenha entrado hoje, né, você não participou dela, mas você entrou hoje, você anuiu com toda aquela história. E os partidos, de forma geral, todos têm quadros relevantes, conquistas relevantes, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, e uma história que já está contada. Então, assim, no Partido Verde é muito fácil você identificar como usar, né? Porque, assim, o Partido Verde, como a bandeira é muito clara, é obviamente clara, sim, ele já te chancela a ser um candidato, ele te dá uma estrelinha, sabe o verified, assim, sim, no Instagram? Sim. Ele fala assim, olha, ambientalmente verified. Claro que isso não quer dizer que a pessoa vai ser, né? Sim. Mas você pode se aproveitar disso, porque assim, a gente tá falando de um partido que foi criado nos anos 80, que teve nomes como Alfredo Sirquis, que teve Herbert Daniel, que teve... Gilberto Gil. Eu ia falar Chico Buarque, não, Gilberto Gil. Que tem uma trajetória, tem uma história que já foi contada por várias pessoas, mas que ela passa a ser sua também. Né? Então, assim, você vai pedir o voto, por exemplo, num grupo de pessoas que faz cultura. Assim, poxa, você sabia que o PV foi gestor da pasta da cultura no governo... foi Lula, no governo Lula? Então, assim, você pode se apropriar dessa história. E aí isso não é... O presidente do partido é um artista. Exatamente, né, que escreveu com Belchior. Escreveu com Belchior, que é 5 estrelas na esquerda funciona bem, viu? Mas, assim, aproveitar da trajetória dos quadros, sabe? E eu acho que a gente, enquanto partido, e aí eu falo isso do lugar de dirigente nacional também, a gente tem que estar disposto a abraçar também esses novos companheiros que chegam, sabe? Então, chega uma pessoa nova no PV, ela precisa da raiz, ela fala, pô, aquela mina do PV é massa, ela já foi candidata, ela é mãe, ela é mulher, ela é ambientalista, pô, vou chamar ela pra fazer um material comigo. Então, acho que recontar a história do partido, partindo do princípio de que ela também é sua, é um bom posicionamento de marca, né, pra quem tá começando agora. Usar o partido pra endossar também o que você pensa. E aí a gente tem... Bom, você foi do trabalhismo. Sim. Se você entra no PDT, você tem um compromisso com o trabalhismo. Então, assim, puxa esse compromisso pra você, porque isso é um compromisso do partido, entendeu? Aproveita os espaços que o partido abre pra você. Uma outra coisa que eu gosto de falar, agora, que talvez as pessoas não saibam, mas assim, ter um partido para chamar de seu é você poder usufruir de ferramentas que talvez você não saiba nem que você pode. Tipo, uma coisa que eu gosto muito e que cada vez eu tenho gostado mais. Litigância estratégica.
Por exemplo, você é um candidato, vou citar um exemplo aqui bem, sei lá do Rio Grande do Sul. Você é um candidato do Rio Grande do Sul e você viu que o governador, aí não veio o caso, não tô fazendo juízo de valores, mas enfim, que o cara fez coisas erradas relativas ao meio ambiente. Você, como cidadão, pode acessar uma corte superior? Não pode, mas o partido político pode. Então você chega pro seu partido e fala, olha, eu sou aqui vereador ou candidato, eu vi que o governador X fez tal coisa, isso aqui não é legal, vamos entrar com uma ação porque isso aqui é inconstitucional, vamos levar essa discussão da constitucionalidade sobre tal coisa para uma corte superior? O partido pode, o candidato não pode, o mandatário não pode. Sim. Então eu acho que você aproveitar as ferramentas que o partido tem e usar delas da melhor forma possível é bom para o partido e é bom para você. Esse é bem o meu mantra, sabe? Outro ponto, falando da Câmara, né? Eu hoje cuido da comunicação dos deputados, eu não fico nos gabinetes deles, mas eu dou uma articulada junto com os gabinetes e levo isso para o PV, para criar a dinâmica partidária. Sim. A minha função lá talvez seja ser essa amálgama, né? Essa relação, assim, o que o partido quer, o que o partido pensa, como que isso pode ser melhor. Fazer também com que o deputado seja amparado pelo partido no momento em que talvez ele não possa se manifestar. Entendeu? Tem um assunto que eu não posso entrar porque tem uma questão regional que me impede, mas o partido pode. Então você faz essa jogada, entendeu? Partido, mandato, partido, candidato. É importante. E aí eu falo sempre esse mantra, né, lá na Câmara, que enquanto os deputados estiverem sendo bom pro partido e o partido bom pro deputado, tá tudo funcionando ótimo, tá tudo bem. E o bom é isso, e o meu papel principal hoje é esse. É fazer com que os dirigentes do Brasil inteiro saibam o que Brasília está fazendo. E que os deputados vejam em mim e tenham em mim a parceria de alguém que está à disposição como partido para ajudar a auxiliar em crises, em oportunidades, em qualquer coisa que o partido possa auxiliar. Então eu acho que as pessoas precisam entender que apesar da crise dos partidos ser uma coisa que existe, a sociedade de forma geral tem melhorado, tá? Ela já foi pior, o índice de desaprovação de partidos já foi pior, eu acho que agora ele já tem, né, já deu uma subida. Mas mesmo assim, partido é importante. E o partido pode ajudar muito a sociedade e o candidato. Eu como sou cria, né, assim, a minha personalidade política foi dentro de partido, eu gosto de ler programa de partido. Né? Eu embora o programa muitas vezes seja esquecido pelo próprio partido, eu gosto de ler. E teve uma coisa no programa do PV que me impressionou muito, porque dentro dos principais pilares da construção, da concepção do PV, está a espiritualidade. Né? Isso é muito inovador, né? Porque é uma espiritualidade ampla, né? E isso é central na concepção do PV. Né? A coisa é um programa muito humanista nesse sentido. Assim. Ele tem... para além de teses econômicas que outros partidos colocam no centro, o PV coloca no centro do programa dele o ser humano. Eu acho isso muito legal, assim, né, porque já cria um diferencial desde a sua concepção. O próprio pacifismo também, né, como ferramenta política. Glauco, nesse ponto também o PV me orgulha muito por ser um partido que de fato é internacional. Isso também é uma outra coisa e não é só o PV, né? Eu acho que é importante a gente falar isso. Tem outros partidos que fazem parte de cadeias mundiais de partidos. O próprio Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido dos Trabalhadores, né? A gente tem laborers no mundo inteiro. Então isso também te coloca numa posição de discussões muito maiores do que só do seu município ou do seu estado. Né? Assim, você falou da questão do espiritual e eu falei do pacifismo. O Partido Verde faz parte hoje de uma rede mundial que chama Global Greens. Então, quando a gente está discutindo aqui no Brasil, é claro que essa dinâmica ela não é tão fluida como poderia ser, né? A gente tem momentos em que se reúnem todos esses partidos do mundo inteiro. O Partido Verde está em 100 países hoje. E a gente teve recentemente um encontro na Coreia do Sul. E a gente consegue, por exemplo, depreender posições para o Brasil relativas a assuntos de política externa, por exemplo. Por quê? Porque temos parceiros em outros lugares. A gente teve agora a eleição do Parlamento Europeu, né? Eu estava na Itália recentemente e eu peguei um pouco da campanha e eu fui abordada várias vezes pelo Partido Verde. Acho que eles percebem. Assim, percebe o Partido Verde. E aí eu peguei o panfleto e trouxe para guardar de recordação. Você faz isso, né? Quem é da política sabe.
E aí tinha as propostas, e as propostas eram assim, ó, salário mínimo universal na União Europeia, que é um tema que a gente já venceu no Brasil. Sim. Então a gente pode fazer uma troca. Tinha assim, transição energética com matriz limpa, coisas que o Brasil também está discutindo. Então acho que você usar essas ferramentas, essas portas que o partido abre para trazer também para a sua realidade, ela dá chancela, ela dá corpo, né? Ela cria lastro para esse candidato. Agora, Raíssa, eu queria voltar um pouco na sua história, porque você estava contando ali de 2018. E eu acho que você traz um depoimento muito crível, assim, né? Você é uma mulher, à época mãe solo, com 2 filhas, né? Vinda de um partido que tem causas muito bem definidas, etc e tal. Conta um pouco pra gente de como foi essa experiência de viver a sua primeira campanha nessas condições e quais dicas você poderia dar aqui para quem está assistindo, assim, quem está disputando pela primeira vez, sobretudo as mulheres aí, de como é enfrentar esse período que a gente sabe que o jogo é bem duro, né? Olha, Aline, eu acho que das coisas que pra mim foi mais marcante do processo eleitoral, porque assim, eu já tinha feito eleição como coordenadora de campanha, eu cobri eleições como jornalista, mas você vivenciar na pele, por exemplo, a questão da violência política de gênero, assim, a dica que eu dou para candidatas, especialmente, assim, estejam emocionalmente preparadas. Porque vai rolar. Você tá se colocando numa posição de escrutínio da sociedade. Então as pessoas se acham no direito de julgar até elementos que não estão diretamente postos para a eleição. Então assim, veja bem, eu já fui filha do político, eu já fui amante do político, eu já fui namoradinha do não sei quem. Então assim, você tem que se preparar, você tem que estar forte, assim, muito centrada no seu objetivo. Você ser mãe, E aí a gente teve até tentativas de alteração, pra você ver que a política é um negócio difícil, né? Por exemplo, você ser mãe com 2 crianças. Recentemente, a Câmara tentou fazer com que o FEFEC, né, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, pudesse pagar a babá para as candidatas mulheres. Porque você pensa... É isso que eu ia te falar. Como é que faz campanha com 2 crianças? Ai, amiga, tem que ter rede de apoio. Mas você também faz campanha com 2 crianças. Você também. Não, mas assim, na minha condição eu ainda tô nos bastidores. Mas eu falo assim, você lá, né? Você sendo a principal, Não, né? assim, você tem que ter uma rede de apoio, tá? E a rede de apoio, ela vem de vários lugares. Como eu disse, eu tenho uma posição muito privilegiada. Porque dentro do meu partido, a maternidade, e aí por conta de de ser um grupo de pessoas que tenham um grupo de valores, que sejam humanistas e que entendam que isso faz parte da vida de todos os seres humanos, que todos somos filhos de alguém ou seremos pais e mães de alguém, o partido sempre me amparou muito. Então assim, minhas filhas sempre fizeram parte do partido, as minhas filhas sempre foram, né, para as reuniões, o partido se adequou em alguns momentos às minhas necessidades e às minhas demandas, mas assim, a rede de apoio é essencial. Essa mudança do FEFEC, que infelizmente não foi... aprovada. Ela teria sido, assim, eu acho que um grande passo para mulheres. Entendeu? Porque aí você tá num lugar de deixar as claras, né? Tipo assim, olha, eu contratei uma babá com o FEFEC sim, porque eu preciso fazer campanha e ela tá tudo certo. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu esses avanços, né? Então, eu acho assim, a dinâmica já é mais difícil para mulheres, né? Porque você vai fazer sua campanha, mas você tem seus filhos, você tem o 3º turno. Não que os homens também não tenham. Eu acho que, assim, quem vive nesse mundo da política já tá extenuado, né? Só de começar. Mas assim, é difícil. Agora, especialmente a coisa do emocional, sabe, Aline? E eu tenho visto que cada vez isso é mais importante. Nessa eleição, engraçado que eu tô prospectando, né? Falei até com vocês antes, a gente teve um bate-papo, assim, eu estou no momento de prospectar campanhas. A maior parte das pessoas que me procuram são homens, curiosamente. Para as pessoas entenderem, você está prospectando qual serviço em campanha? Então, hoje eu faço coordenação geral de campanha, mas é um trabalho que te exige 100% de atenção. Então, assim, ao fechar uma coordenação, eu não fecho mais nenhuma. Mas eu faço planejamento estratégico, junto com o meu companheiro, a gente faz pesquisa eleitoral com planejamento estratégico voltado para a questão de dados. E aí a gente tem alguns subprodutos que também são importantes, né? Tipo, plano de governo, alguma análise de crise, por exemplo, que pode surgir na eleição, comunicação digital, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de organizar, por exemplo, junto com um designer. Ela tem um designer, ela tem um videomaker, mas ela não tem a pessoa que faz, né, o copy dela, ela não tem uma estratégia. Então, assim, eu acho que
todos esses produtos são possíveis e são todos eles que eu tenho condições, né, depois de 15 anos em partido político, de executar. E quem está te assistindo, como é que faz se quiser chegar até você? Vocês podem me seguir nas redes sociais, eu sou Raíssa Tomás PV, e manda um direct que a gente pode conversar lá também no WhatsApp. Olha aí, já tô fazendo meu jabá. Isso aí. Mas enfim, eu tenho prospectado com alguns clientes, eu coordenei uma campanha em 2020 em Fortaleza, uma campanha muito sem recurso, que de 12 candidaturas ficou em 4º lugar, num cenário totalmente fechado, no qual a gente tinha um candidato do Bolsonaro, um candidato do Lula e um do Ciro. A gente ficou logo na consequência ali desse mercado mesmo, que já é muito dominado lá. E agora eu tô prospectando algumas. Engraçado, eu nunca fechei uma campanha com mulher. E acho legal hoje os caras contratarem uma mulher para ser a coordenadora geral. É um desafio. A gente estava falando de como se preparar candidatas. As coordenadoras também têm que estar preparadas. Certamente. Porque é um cenário de muito machismo, muito descrédito, muito assédio, né, emocional. Mas aí o que eu ia te falar, Aline, é que eu tenho conversado com pessoas e tenho sentido que talvez a melhor forma que eu possa ajudar mulheres hoje é na conversa franca de quem já esteve nesse lugar mesmo. Que foi o que você falou, Glauco. É de conversar com a mulher sobre a vida prática. Olha só, vamos chegar pra você e falar pra você que a sua trajetória de mãe não é uma trajetória política. Por que a gente pensa que é o político de sucesso? O empresário, o cara que emprega 10 mil pessoas, o cara que foi, sei lá, militante a vida inteira. E que você, mãe, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? O que você tem pra falar? Né? Assim, quem é você? Não. Então, a gente tem 54% da sociedade formada por mulheres, grande parte mãe. Sim. E as mães precisam de políticas públicas, né? Certamente. A gente tá acompanhando nessas semanas aí toda uma pauta pesada relativa a mulheres. Sim. Então, assim, uma mãe tem lugar de fala pra falar sobre isso, entendeu? Sobre filhos, sobre acesso à educação. Cuidado para não retroagir nos nossos direitos conquistados, né? A mãe, ela é economicamente ativa, então ela pode falar sobre economia. A mãe, ela, né, enfim, tá aí na casa de todo mundo. Todo mundo teve uma mãe. Sim. Ou é mãe. Então, eu acho que é um lugar que as pessoas têm que entender que sim, é representação política. Então, nesse ciclo, eu tenho feito algumas conversas, apesar de não estar negociando nenhuma campanha com mulheres ainda, conversas com candidatas. No sentido de falar, olha, se preserve emocionalmente, faça uma construção sobre o seu storytelling, saiba muito bem quem é você, né? A gente tem todas as ferramentas que a gente usa para análise estratégica, né? Para posicionamento estratégico. Então, assim, vamos fazer só a matriz SWOT, mas vamos levar para essa matriz SWOT outras prerrogativas, porque, assim, você já parou para pensar o que é, de fato, ser mãe de 3 crianças e fazer campanha? Pô, você tem uma garra, você tem uma força. Então, assim, vamos colocar isso numa fortaleza ali? Que a gente nunca usou isso. Nossa, mas é uma fortaleza, assim, uma quase fortaleza. Sobrenatural. 3 Não, caraca, eu tenho 2. São 5. Meu Deus, não, são 5. É porque eu já tô fazendo o meu próprio colégio eleitoral. Zé, eu posso te dar um abraço aqui. Amiga, você pode tomar uma cerveja comigo. Posso também. Mas eu acho que você tocou num ponto, Raíssa, que é muito... tem se tornado cada vez mais recorrente e a gente tem levantado essa pauta nas nossas palestras. Eu falo muito sobre a questão da saúde mental, né? É um assunto desse século. A gente sabe que as pessoas, né, não, assim, as doenças mentais, elas estão, né, tendo um crescimento vertiginoso e isso se deve a inúmeros fatores, ainda mais quando você vai para um ambiente que é um ambiente extremamente desgastante e estressante, que é um ambiente de política, um ambiente de campanha de competição, né? De competição, de campanha eleitoral, uma disputa muito feroz. E que virou agora de aniquilação, né? Porque até dado momento era uma campanha de competição, óbvio que ela nem era linda em todos os momentos, sim, mas ela tinha um pouco mais de respeito. Agora hoje, não tem. E esse é um dos pontos, por exemplo, que a gente levanta. Quando a gente fala, por exemplo, muitas vezes o candidato ele é negligenciado. E a gente não pode negligenciar. E aí a gente manda um recado, por exemplo, para o coordenador de campanha. Por quê? Porque a gente está na era das redes sociais, na era das fake news, das deepfakes, em que a sua família vai ser atacado, você vai ser atacado, o jogo é baixo, infelizmente, é uma constatação, não tem o que fazer. E aí, se você tem um candidato que não está minimamente preparado, que não tem uma saúde mental minimamente ali em dia, ele vai colapsar e acabou, e não tem o que fazer. Até porque o candidato, de todos, ele é o único que é insubstituível.
insubstituível. Então, se ele pifar, já era, deu ruim. Então, é preciso cuidar da saúde mental dessa pessoa, desse candidato. Ele precisa ter um tempo para estar com a família. Campanha não pode mais ser motivos de destruir famílias por aí, como a gente já viu inúmeras vezes. A pessoa tem que ter um tempo para que ela possa fazer algo que ela goste, seja uma atividade física, um esporte, uma música, sei lá. Uma terapia, inclusive, a gente fala sobre isso, a importância do autoconhecimento para esse processo. Aqui também, quando a gente pega uma campanha, a primeira coisa que a gente faz é um exercício com o candidato para conhecê-lo e ele também se conhecer, porque muitas vezes quando a gente chega para fazer a campanha, a gente percebe que aquele candidato ele não sabe onde são as suas forças, onde são as suas fraquezas. O processo de autoconhecimento, de um modo geral, ainda é muito frágil. E a gente tem levado isso como um instrumento, uma ferramenta. E a gente nunca teve, né? Engraçado, tem bastante tempo que a gente tá aqui. A gente nunca teve um psicólogo instituído dentro de uma campanha. Já parou pra pensar? Verdade. E aquele deputado que, assim, tá aterrorizado, aquele candidato que tá aterrorizado, aquela pessoa que passou por uma destruição de reputação, Sim. ou que tá ameaçado, enfim, é isso que você falou. Você falou muito do ponto da questão do burnout, né, e da inteligência, mas eu acho que é inteligência emocional. Total. Né? Você falar assim que é uma ferramenta. Com certeza. E aí eu vou puxar pra minha vida de mãe pra dar esse outro toque, que é o seguinte, eu sempre fiz na minha vida o que fazia bem para mim e para as minhas filhas. E óbvio que algumas coisas fazem bem para mim e custam das minhas filhas, como a política. Né? Assim, o tempo que você tá fazendo política, o tempo que eu tô lá fazendo política, eu tô deixando de estar com as minhas filhas. E por muito tempo isso foi uma questão que eu ficava assim, ai meu Deus, tô me culpando, ai meu Deus, eu vou ficar com... Por outro lado, quando eu saio pra ver, e eu tive essa experiência na pele, e eu queria que vocês, mulheres que vão ser candidatas, pensem nisso com carinho. Eu fiquei 45 dias, né, numa campanha, como candidata, acordando 6 da manhã, dormindo 2 da manhã, e eu só conseguia levar minha filha na escola de manhã. Era a única coisa que eu fazia. Eu deixava as meninas na escola e ia fazer evento. E eu tinha uma culpa. Eu falava, gente, mas que mãe sou eu? Eu tinha uma rede de apoio e conseguia e me sentia culpada. Mas depois eu comecei a perceber qual era o exemplo de mulher e de mãe que eu estava dando para as minhas filhas. Porque as minhas filhas ficavam, assim, cara, era uma alegria. Assim, minha mãe me mandava os vídeos. Quando elas viam a minha propaganda eleitoral que o Glauco gravou na televisão. Tipo assim, meu Deus, a minha mãe tá na televisão. E aí as minhas filhas iam adesivadas pra escola. Tipo assim... Hollenberg, mãe, Eduardo, Raíssa. Porque elas gostam daquelas pessoas. Aquelas pessoas fazem parte da vida delas. Envolvê-las faz parte, é importante. E aí, o que eu queria dizer? Que assim, apesar de eu fazer coisas que custam um tempo de qualidade com as minhas filhas, eu acho, e aí é um dogma, que você não cria filhos felizes e saudáveis se você não estiver feliz e saudável. E essa mesma lógica é aplicada à campanha eleitoral. Você não faz uma boa campanha se você não estiver bem. Porque é isso, ela vai te exaurir. Eu lembro que alguém falou assim, eu não tô feliz na campanha. Eu falei, ninguém está feliz numa campanha. Tá, gente? Não, assim, não existe esse mito, ninguém está feliz numa campanha. Mas a gente sabe que ela vai acabar. E a gente sabe que a gente tem metas, né? Assim, é uma contagem regressiva. Mas assim, você precisa estar bem. Você precisa acreditar naquilo que você tá fazendo, você precisa estar num grupo de pessoas que são parceiras. Sim. Porque assim, já tem uma competição externa, velho. Se você ainda ficar... Sim. E engraçado que a primeira pergunta que o candidato que eu tô fazendo uma consultoria me fez esse ano foi uma pergunta que eu fiquei... Eu titubeei para responder. Que ele virou pra mim e falou assim... Como é você com outras pessoas? Como você se relaciona com as pessoas? Aí eu falei, gente, nunca ninguém me fez essa pergunta. Porque assim, óbvio que na eleição a gente tem que tomar decisões, né, assim... Pragmáticas, até incisivas às vezes. Né? Tipo assim, você tem que bater na mesa e falar, não, olha só, vai ser assim. Ou isso aqui não tá funcionando, você tem que resolver aquilo muito rápido. Sim. Mas ao mesmo tempo, né? É muito importante você também ter inteligência emocional para lidar com o outro. Totalmente. Porque o candidato, cara, ele não dá. Entendeu? Tipo assim, cara, ó, não dá pra você pifar, porque aquelas pessoas ali vão ser motivadas por você. É isso. A sua família tá pagando um preço. E se você tá tirando a sua família e não tá conseguindo entregar, pô, você tá perdendo energia de vida, né? Eu ia falar dinheiro, mas não é dinheiro, é vida. Você tá perdendo... Enfim. Então, assim, é muito importante estar bem. É muito importante a sua equipe tá bem. Você tá bem. Porque isso os eleitores vão perceber, gente.
A gente fala muito nas palestras que no final das contas, eleição é sobre pessoas. Tem jeito. Exato, é mobilizar, né? A pessoa acreditar. E aí, uma outra coisa que é importante, assim, sobre ser mãe e ser candidata. Você sabe qual foi a primeira pessoa que acreditou em mim? Cara, fui eu mesmo. Sim. Fui eu mesma, sabe por quê? Porque assim, se você não acredita, cara, ninguém acredita. Não, aí... E tipo assim, eu chegava nos lugares, falava, eu sou candidata mesmo, vou sentar aqui com o governador, e aí eu sento com o governador, eu sento com o deputado. Quero saber, eu tenho 20 anos, entendeu? Mas eu acredito em mim. Eu sei que eu... Porque senão o eleitor também não acredita em você. Perfeito. Não, minha mãe eu acho que acreditou antes. Mas assim, eu lembro que quando saiu essa coisa da cabeça, aí alguém falou assim, você vai ser candidata. Aí eu falei, vou ser candidata mesmo. Não, vou ser candidata, não, vou ser eleita, né? Então, eu acho que você tem que fazer esse exercício também, sabe? Você não pode partir pra uma campanha tipo assim, eu sou só uma mãe. Não, eu sou uma mãe muito... Pode falar palavrão? Pode. Sou uma mãe muito foda, entendeu? Eu crio 3 crianças sozinha. Não, 3 não, porque a terceira veio depois da eleição pra dizer que você não ganha nada com a eleição. Né? Ganhei um casamento, filhos, um projeto de vida. Mas, você tem que, tipo assim, bater na mesa e falar, eu posso. Eu sei da minha competência. Claro, eu sei das minhas fraquezas também. Mas... é essa coisa de você estar preparada emocionalmente. O processo do autoconhecimento, ele é fundamental para isso. Porque ele vai te dar as ferramentas que você precisa para você entender onde você é boa, onde você consegue, né? E você potencializar isso. E tem uma frase maravilhosa, aquela fake it until you make it, né? Pô, gente, eu virei chefe da assessoria de comunicação com 20 anos. Eu não sabia a diferença de um ofício para um memorando. Mas eu sabia que eu não ia errar. Tipo assim, podia até errar, mas eu sabia que eu ia entregar. Eu vou entregar, não importa como. Então, eu acho que mulheres candidatas têm que ter isso na meta, né? Tipo assim, tem que ser mesmo o mindset, tipo, eu vou fazer, não importa como vai ser. É porque o ambiente é muito hostil, né, Raíssa? Muito. E amedrontador. Então, se você chega, você vê homens que estão aí há uma vida, né, que é com aquela tradicional frase que política se faz assim, que isso é a maior besteira do mundo, não existe o assim, né? Então, você chega num ambiente que você fica, de fato, né, ali, causa um medo. É natural. Mas é isso, se você sabe por quê, se você tem propósito, né, você sabe o porquê você tá ali, você sabe quem você é, você sabe do seu potencial, isso vai te dar força para você ter essa segurança que você tem. E sabe o que eu lembro, Aline? Eu lembro que no começo, eu tive que fazer assim, a minha campanha foi um pouco... Como eu sou da comunicação, né, a gente acha que a gente faz... né, que o espeto do ferreiro... Casa de ferreiro, espeto de pau. Não, então, mas não funciona mesmo. É de pau mesmo, não é de ferro. E aí eu tentei muito, assim, colocar em prática na minha campanha coisas que eu acreditava. Não, sua campanha foi muito conceitual e eu lembro, foi muito bonito. Rosa, né, assim, jovem. O lugar que você lançou foi um lugar que é um lugar conhecido aqui em Brasília à época, não sei se ainda existe. Não, fechou na pandemia. Fechou, né? Cervejaria maravilhosa. Era um lugar muito das pessoas que dialogavam com a pauta ambiental. Então, assim, você pensava, que é uma coisa que eu gosto muito na construção de qualquer campanha, que é você pensar o todo de maneira conceitual, porque tudo se comunica. Claro. Né? Então, assim, o lugar que você vai lançar, no seu caso, você pensou nisso, né? Então... Eu acho só que talvez eu não tenha tido, Glauco, uma estratégia bem desenhada. Mas aí a missão partidária custa, né? Nesse momento que a gente falou, retomando aquela trecho. Mas o que eu lembro muito claramente? Eu lembro de, em alguns momentos, de eu ter que modular quem eu era também, sabe? Falei, olha, eu preciso acreditar em mim. Beleza, eu acredito em mim. Mas assim, que ferramentas eu posso utilizar para melhorar a recepção da imagem de quem eu sou para quem vai votar em mim? Sim. Porque, gente, eu tinha 27 anos. Eu tinha uma cara de neném. Hoje, às vezes, eu falo, meu Deus, até que eu ainda tenho cara de muito nova, mas eu tinha cara de mais nova ainda. E aí eu lembro que uma primeira coisa que eu observava nas mulheres, principalmente na esquerda, era assim, a mulher, quando quer ser ouvida, grita. É normal, né, você gritar. Só que eu pensava, gente, eu tenho uma voz esganiçada. Se eu gritar vai ser horrível. Tipo assim, vai ser horrível. E aí você falando assim, não é porque todo mundo faz assim que você vai fazer. Qual que foi a minha estratégia? Tipo assim, eu não vou gritar. Eu não sou uma mulher que grita. E eu lembro, Aline, que você falando aqueles dos discursos homens, mais inflamados, né? Mas que você lembra dos homens. Tipo assim, cara, eu lembro que eu tive um debate de candidatos a deputado federal que veio um menino progressista que, cara, não deixava eu falar. Entendeu? Eu tava falando e o cara... Nessa hora me deu vontade de dar um gritão com ele. Eu só virei pra ele e falei assim, eu não vou continuar enquanto você estiver falando. Porque o espaço de fala é meu agora e eu quero que você pare e me escute. Então, assim, isso foi um exercício muito importante pra mim, sabe? Sim. Tipo assim, na hora que eu tô mais nervosa, eu não vou gritar. Eu vou falar mais baixo.
como entonação, mas acho que daí as pessoas vão prestar atenção em mim. Então, assim, é importante a gente perceber o que a gente não quer repetir, sabe? Eu não quero repetir várias coisas, como eu vou falar, é assim que a política acontece. Não precisa ser assim, entendeu? E tudo bem, tipo assim, se o resultado lá no final não for aquele estrondo de votos. Porque eu acho que a gente sempre ganha alguma coisa, né, Glauco? Assim, eu fiz uma campanha que eu me orgulho, que teve a minha cara, que foi feita por pessoas que continuam sendo meus amigos até hoje, são profissionais. O meu coordenador de campanha, só um spoiler aí, parece que ele cuida das redes de um dos maiores partidos do Brasil. Ai, que demais! Mas assim, é meu amigo, é uma pessoa que eu tenho um carinho. E aí, coisas muito, muito importantes pra mim. Por exemplo, 10 dias antes da campanha estava todo mundo pago. Pô, eu sou profissional da comunicação, gente. É isso. Quantos calotes todo mundo já levou? Você não Aí será você que dará o calote. Olha, eu prefiro pagar muito pouco. Tipo assim, eu falava pra pessoa, olha, eu tenho pra te pagar X, você topa? A pessoa fala, não, eu topo, então tá bom. 10 dias antes da campanha, todas as contas de campanha estavam pagas, porque isso era uma questão de honra pra mim. Pô, eu não quero que façam comigo, eu vou fazer com os outros. É isso. Então, assim, eu acho que você pode e você deve, sabe, Aline, fazer, óbvio, que tem toda uma teoria, né? Não dá pra você, tipo assim, fazer o que você quer. Eu tinha um candidato que queria aparecer no Santinho com a mão na cara. Eu falei, não, meu filho, aí não dá, né? Porque daí ninguém vai ver sua cara, aí não adianta. Mas, assim, é óbvio que você pode, com um ferramental, é importante você ter ferramentas, é importante você entender a teoria, é importante você entender que tem uma matemática ali. Mas você pode fazer do seu jeito. E fazer do seu jeito, em última instância, é o que te diferencia dos outros. Sim, certamente. Sabe, Glauco? Ainda mais em tempo de rede social. Né? Exato, você falando de marca. Tipo assim, sabe qual é a minha marca pessoal hoje? É eu ser uma pessoa gente boa do Partido Verde. E eu tô ótima com isso. Tipo assim, talvez eu não tenha o pragmatismo que o meu amigo achou que eu devia ter. Sim. Mas eu tô bem, entendeu? Sim. Essa é a minha marca mesmo. Tem 15 anos que eu sou a menina do Partido Verde e eu continuo sendo a menina do Partido Verde. E tá tudo certo. Eu acho muito importante, Aline, você não se violentar no processo eleitoral. Porque por si só ele já é violento. Ah, sim. Então, assim, se você puder, dentro do que é racional e estratégico, optar por o que te deixa mais confortável, opte por o que te deixa mais confortável. Como pessoa, como mulher, como mãe. E não se culpe, entendeu? Se aquele dia específico da campanha você precisa ficar com os seus filhos, vá ficar com seus filhos. E tenha um grupo de pessoas com você que te compreendam e que consigam lidar com essas intempéries. Sim. Ah, então tá, ela vai ter que ficar com o filho dela hoje, beleza, mas a gente vai continuar trabalhando. Sim. A campanha continua rodando. Então, assim, eu acho que fortalecer, sabe? E acreditar no que você acredita, assim, ser fiel ao que você acredita. Que é isso, assim, é muito importante você ter um caminho e você olhar pra esse caminho, olhar pra trás e falar, poxa... Fui coerente, exatamente. Não me corrompi, foi massa. Foi legal, foi me massa. diverti não, também. Poder reencontrar as pessoas, sabe? Sim. Falar assim, olha, eu te conheci num período da minha vida que eu tava fazendo tal coisa. Pô, a gente tá aqui em outro momento. Sim. E que massa, tipo assim, você ajudou o seu coletivo de pessoas. Como dirigente, você falou de preocupação com esse candidato. Eu, como dirigente, cara, tenho preocupação com todos os candidatos, não só daqui do Brasil inteiro. Então, o que eu puder fazer por um candidato, Glauco, lá de Rondônia, eu vou fazer. Você entrou num ponto que eu queria abordar contigo, porque a gente tem, nessa pré-campanha, atendido candidatos aí do Brasil inteiro, conversado com gente que está na pré-campanha de tudo quanto é jeito, e tem uma expectativa, em geral, que a gente que já tem um pouco mais de estrada sabe que ela, em geral, também é frustrada. De recurso. Que é o partido vai me ajudar. Então, fica todo mundo esperando um disco voador que em determinado momento vai pousar e vai sair de lá, né, alguém que vai me ajudar. Né? E esse disco voador muitas vezes não vem. Né? Então, você é dirigente partidária nacional, inclusive, e já teve no lugar de candidato também. Então, é uma oportunidade da gente trazer à tona esse tema, porque o que eu vejo na prática, né, nessa caminhada, é que muitas vezes as ajudas partidárias, elas são coletivas, sobretudo para quem está tentando a primeira vez, né, não tem ainda um histórico, né, ainda não foi testado nas urnas. E que se talvez essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nessa condição, souberem isso antecipadamente, elas não se frustrem e elas consigam se planejar melhor. Então, em geral, e aí eu quero te ouvir sobre isso, o que eu
vejo que os partidos fazem são soluções do tipo: vamos marcar uma sessão de fotografia e todos os candidatos vão fotografar naquele dia. Depois nós vamos fazer uma sessão de filmagem e todos os candidatos vão filmar naquele dia. Nós vamos, com aquela foto que você tirou, nós vamos fazer um material que é padrão para todos os candidatos. E por aí vai. Dificilmente, né, no âmbito municipal, essa eleição desse ano vai ser municipal, para candidatos de primeira viagem, seja em qual partido for, vai ter algo diferente disso, né? Eu já vi flexibilizações, por exemplo, de você poder influenciar um pouco no teu material, com a tua logomarca, etc. Mas não são todos os casos também, não. E tem partido muito que é mais... homogeneizado. Tem partido que seu nome vai ser escrito nessa fonte, nessa cor e acabou. E nesse tamanho e é meio que um padrão. Então, para esses pré-candidatos ou pessoas que estão trabalhando nessas pré-candidaturas com essa super expectativa da ajuda partidária, seja qual partido for, o que você tem a dizer? Olha, eu vou começar dizendo que eu sou de um partido que tem um fundo bem pequenininho. Sim. E que a gente sempre trabalhou com as contingências de ser um partido pequeno, tá? De fato, as pessoas vêm com a expectativa de que o partido vai depositar dinheiro, né? Eu acho que quando a gente fala ajuda é até bonito. Não, as pessoas querem recurso mesmo. Aí eu tenho duas coisas para falar. A primeira é, dependendo do recurso, a dor de cabeça que ele pode te dar é maior do que a efetividade. Às vezes, se você for um candidato muito pequeno, talvez você recebeu o seu material e a sua foto dê menos dor de cabeça para você, porque a Justiça Eleitoral é muito exigente na prestação de contas. E eu digo isso porque eu fui penalizada. Eu tive que devolver o FEFEC. Mesmo com uma prestação de contas muito bonitinha, tudo certinha, que teve diligenciamentos depois e eu não consegui responder. E a justiça, quando eu vi, já estava transitado em julgado, eu tenho que devolver o FEFEC. Então, assim, eu acho que eu entendo a frustração. E é por isso que eu só fui candidata depois que eu estava muito tempo no partido. Porque, assim, é óbvio que é um investimento que o partido vai fazer. Sim. Então, é um investimento de risco. Como é que eu vou distribuir dinheiro pra gente que eu não tenho nenhuma métrica se essa pessoa tem ou não viabilidade? O que eu posso... eu quero me solidarizar com essas pessoas, porque é difícil você fazer campanha sem recurso. Não é impossível. É difícil. Eu acho que vocês têm... E aí, quem estiver me ouvindo, que estiver nessa situação... É preciso que vocês tentem outros planos para arrecadação, como vaquinhas, apoiamentos, né, de parceiros. É importante lembrar também, Glauco, que a lei eleitoral mudou esse ano e ela permite que o FEFEC de um partido possa ir para candidatos de outro partido. Até 2022 não podia, tá? Você podia, por exemplo, a Aline é candidata a governadora, a Raíssa deputada da base. Ela podia me mandar material, mas ela não podia me mandar dinheiro. Esse ano você já pode. Então, talvez, analisar estrategicamente se não vale você buscar aquele recurso num majoritário, por exemplo, que precise do seu apoiamento. Conversando com o partido, estando dentro de uma estratégia para aquele grupo, pode ser uma viabilidade também. Eu dei essa sugestão para um candidato de juventude do PV um dia desses. Eu falei, olha, se você vai ter um prefeito que é do PT, que está federado com a gente, peça recurso para ele. Não fica esperando só o recurso do PV, porque é parco, né? A gente está falando de um partido que ganha 40 milhões para o Brasil inteiro. Perto de um partido que tem 888 milhões para o Brasil inteiro. Então, assim, talvez lá você... E é interessante para esse prefeito ter apoio desse vereador. Então, assim, eu acho que você tem que ser estratégico nisso também. Agora, é importante que você faça o seu planejamento prévio. E eu não sei se vocês perceberam isso também, mas eu percebi muito isso nessa campanha. De pessoas que chegaram, que querem ser candidatos, inclusive, a cargos majoritários, e sequer tem noção de quanto vai custar a campanha dela. Porque, assim, pode ser que você ponha no papel e que a sua campanha custe 1 milhão. E que você não vai ter esse dinheiro, tudo bem. Aí você repensa e fala, não, então tá, pra fazer uma campanha... Agora, você precisa saber quanto você quer pra você pedir. Sim. Entendeu? A sensação que eu tenho tido é que as pessoas sequer sabem quanto que elas querem. Elas querem, tipo assim, eu quero... eu vou ser candidata, eu quero receber 1 milhão. Tá, mas você, tipo, vai usar esse dinheiro como? Sim. Né? Então, eu acho que é planejamento, sabe? Sim. Planejamento é importante. Planejamento para você aprender a mensurar quanto você precisa, para você chegar para o seu dirigente e falar, cara, eu tenho um plano
meu plano vai Sim. custar tanto, dentro dessa perspectiva orçamentária, quanto o partido pode me ajudar? Certamente o dirigente já te olha com outros olhos. Claro! Quando você vai com esse nível de organização. Exato, porque senão você é só mais um pedindo. E aí, Sim. como eu falei, como dirigente partidário, eu digo, é um investimento a fundo perdido. Sim. Aí, se você me permite, Raíssa, você traz um elemento de inteligência, que é você ter um plano, e na relação entre proporcionais, por exemplo, um deputado estadual pedindo o apoio de um federal, né, aqui no nosso caso distrital e por aí vai, se esse plano vier acompanhado de compromissos de retorno eleitoral para aquela pessoa para quem você está pedindo, melhor ainda, porque aí fica imbatível. Né? Você leva um plano, olha, eu quero esse recurso para fazer esse plano, e nesse plano cabe eu, cabe você. Então, eu ganho aqui, né? E eu estou falando de ganho no sentido de voto, de apoio. E aqui você ganha. Ou seja, a gente, com esse recurso, eu consigo viabilizar minha candidatura a vereador, por exemplo, que é o caso agora, mas você, prefeito, vai entrar na minha candidatura e vai ter acesso ao que eu construí dessa forma. E aí isso torna a conversa muito mais efetiva, porque afinal é uma disputa e todo mundo está fazendo cálculos. O prefeito tem recurso, ele vai despender esses recursos onde ele tiver retorno eleitoral. E se você é um braço dele para algum segmento da sociedade que ele não alcança sozinho, você passa a entregar mais do que pedir. Você passa a ser algo que faz sentido para ele, que é útil para a estratégia eleitoral dele. E aí ele vai ter interesse em te financiar. Porque ele vai entrar num lugar, seja geográfico, seja do segmento da sociedade, que ele não entraria sem você. E você pode acabar dando lastro, né? Para esse cara também. Porque, por exemplo, é muito bom para um candidato homem ter uma candidata mulher jovem ao lado dele. Porque qual é a possibilidade de um candidato homem falar de um espaço de fala de mulher? Não tem. Ele precisa de uma interlocutora. Sim. Então, eu acho que esse pensamento, sabe, de... Pragmatismo é uma boa palavra. Eu gosto dessa palavra. Eu não exercito tanto, mas eu gosto. Mas, assim, ser pragmático, assim, quem eu quero, né? O que eu preciso? Sim. Quanto vai custar? Outra coisa, Glauco, e aí eu vou reforçar mais uma vez, porque daí isso é o meu compromisso pessoal. Gente, participem do partido. Não dá. Assim, eu entendo que a maioria das pessoas chegam no partido 6 meses antes da eleição para disputar e depois elas saem. Sim. E mas ficam bravas que o partido não ajudou em nada. Então, mas já parou pra pensar que, tipo, o partido funciona 4 anos antes? Sim. 2 anos antes da eleição municipal, o partido já tá lá, 4 anos. Então, assim, carregar o piano, cara, é pesado. Entendeu? É óbvio que o partido vai privilegiar as pessoas que ele confia. Porque também ainda tem outra coisa. Já parou pra pensar que você pode se eleger pelo partido e amanhã você sair? Sim. Aí o partido pegou o dinheiro dele, e esse é fundo perdido mesmo. Pegou o dinheiro dele, botou, te elegeu... E no outro dia você tá lá, tipo assim, você tá descumprindo cláusula de regimento de partido, você tá falando coisa na imprensa que não diz nada a respeito com a sigla que você tá, gerando ruído pra comunicação do partido, daí essa parte eu falo com propriedade, porque daí chega em mim. Então assim, eu acho que você... o ideal, e aí eu reforço mais uma vez, os partidos poderiam ser melhores se a relação entre sociedade, candidatos e partidos, ela fosse melhor construída. Por isso que, pra mim, hoje, existe uma situação de privilégio e de conforto. Porque tem 15 anos que eu carrego esse piano. Sim. É claro que eu vou ser prioridade do partido. O partido olha pra mim e sabe que no dia que eu estiver eleita, as demandas partidárias serão atendidas. Sim. E isso é a minha grande moeda de troca com o partido também. Quando vem um dirigente e fala pra mim, porque aquele deputado, né, que não tá funcionando, cara, tipo assim, né, não tem coesão com o discurso do partido, eu falo, por que vocês não me elegeram? Sim. Na próxima semana do que eu quero, porque eu já tenho minha conta, tá? A minha conta já fez seu planejamentinho. Já tá alguns milhões. Olha mas só. É pra você não cair enrascada, entendeu? Eu falo, olha, com isso aí que você tá... Candidato, é o seguinte, chega pro partido, precisa de você. Mulheres, principalmente. Chega pro partido e fala, beleza, você quer que eu seja candidata? Hoje eu já aprendi também que você é usado, mas você também usa. Você precisa de mim? Beleza, só que eu só vou ser candidata se você bancar X mil reais do que eu quero pra minha campanha. Senão eu não vou, arrume outra. Então, assim, não sejam usados de graça e aprendam a usar, né? Assim, usem as suas armas, né? Agora, olha só. Né? A gente já tá chegando ao final, vocês acreditam? Eu podia ficar falando aqui 10 horas. É isso, é sobre isso. A gente aqui, ó, esse papo vai muito longe.
Mas antes de finalizar, a gente tem o ping-pong do Mentoria. Ai, meu Deus, vamos botar na parede. Para que você responda com uma palavra só, de preferência, né? Com objetividade. É possível, Brasil, isso? Para jornalistas, né? Mas pode começar, Glauco. Um bom candidato precisa ser? Coerente. Política para você é? Não vou conseguir uma palavra só, Tudo mas bem. grande parte da minha vida. As redes sociais são essenciais para? Entregar você pro mundo. O que não pode faltar para uma campanha vitoriosa? Muito planejamento. Campanha boa se faz com? Com amor, gente, no coração. Eu sou essa pessoa. Eu acho que você faz amando a causa que você acredita, né? Amando as pessoas e trocando, né? Assim, você sempre cresce mesmo. Você ganha muito na eleição, né? Você troca essa energia que tem momentos ruins, mas de forma geral... Gente, vocês não têm noção. Eu vou contar. Posso? Já tá no final? Claro, pode. Então eu vou contar pra vocês qual, assim, é a minha grande alegria, tá? Eu tive 3.000 votos. Uma campanha pequena, modesta. Muito voto, Raíssa. Rápida, né? Tipo Sim. assim, foi, né? E eu saí... Claro, no começo você fica assim, poxa, eu queria me eleger. Claro que, assim, eu já sabia do meu tamanho. Mas você fica frustrado, porque você quer ganhar, gente. O ser humano gosta de ganhar. Mesmo quando ele sabe que não quer ganhar. Tipo assim, você não vai ganhar, eu vou ganhar na Mega, você não vou. Mas você quer ganhar. Sim. E aí eu lembro que eu fiquei triste. Aí o Eduardo Jorge me ligou, foi a primeira pessoa que me ligou. E aí ele falou justamente isso, Aline. Ele falou, Raíssa, se tu fizer uma festa hoje, der cerveja de graça, quantas pessoas vão? Aí eu falei, pô, realmente, acho que umas 500. 500 gente pra caralho. Nem sei se eu consigo botar 500 pessoas no rolê. Na cervejaria Criolina, talvez. Né? Mas aí ele falou assim, pô, tu já parou pra pensar, velho? Se você botar 3.000 pessoas dentro de um auditório batendo palma pra você, é palma pra caramba. Aí eu falei, pô, é mesmo. Aí fiquei super feliz. Aí beleza, passou, você tá ali, aí veio o segundo turno, você tá se recuperando emocionalmente, você já vai pra outra briga. Cara, eu vou te falar, Aline, que até hoje, eu saio na rua, tipo assim, às vezes eu tô num lugar, tava na UNB um dia desses, né? Meu marido da UNB, eu tava na UNB. Então eu parada, assim, lá num prédio, aí vem um menino que eu nunca vi na minha vida, nunca vi na minha vida. Aí ele chega pra mim e fala assim, você é a Raíssa do PV? Aí eu falei, sou eu. Ele, cara, eu votei em você sem legal. nunca ter te visto na vida. E, pô, mal queria te conhecer. Aí eu fiquei pensando, gente, o que levou Sensacional. aquele moço a acordar naquele domingo especificamente? Óbvio que não foi compra de voto, porque eu não tinha nem dinheiro pra isso. Então, assim, cara, alguma coisa deu um estalo nele. Ele falou, vou votar nessa menina do PV. Sim. Foi o que eu falei na TV? Foi o que tava no site? Foi o que chegou no Instagram? Foi o que ele me viu na rua? Eu não sei, cara. Só que alguma coisa motivou aquela pessoa que eu nunca vi na vida ir lá na urna e apertar o meu 4343. E assim, cara, eu vou dizer pra você, candidato, não tem nenhuma sensação mais prazerosa na vida do que essa. Porque você pediu uma coisa e a pessoa atendeu o seu pedido. Então, assim, você atender de graça um pedido, você não prometeu nada que fosse, né, assim, escuso. Sim. Você não fez nenhuma troca. Eu sequer vi aquela pessoa. Ele nunca tinha me visto pessoalmente. E aí, outra coisa que pra mim foi muito emocionante, que eu não imaginava, é que sendo uma candidata classe média, branca, hétero, católica, do plano, eu não imaginava que eu ia ter voto em todas as regiões do DF. Cara, eu tive voto em todos os colégios, todas as regiões, né? Todos os colégios eleitorais. E você fala, pô, então teve alguém, cara, o Gama eu fui várias vezes, mas teve alguém lá, sei lá, de Sobradinho, que acordou e foi votar em mim. Então, tipo assim, isso é, cara, fantástico. É uma coisa assim, cara, eu agradeço todos os dias as 3.000 pessoas que lá naquele domingo de 2018... Pô, elas me deram, velho, a coisa mais importante que elas podiam me dar naquele dia, que era a confiança delas, né? Exatamente. Então, pra finalizar, eu queria dizer isso pros candidatos de vocês. A gente sempre sai maior, a gente sempre aprende, a gente sempre tá construindo alguma coisa pro futuro. Eleição não é um projeto de curto prazo, é um projeto de curto, médio e longo prazo, né? Um caminho, uma trajetória. Então, assim, confio em vocês. Tenho próximo a vocês profissionais como o Glauco e a Aline, que são pessoas que fazem parte da minha formação. E a Aprendi Raíssa? muito. Eu também, se vocês quiserem contar. Mas assim, persistam, né? Porque é um jogo que se joga junto, né? Você não joga sozinho.
Muito legal. E obrigada, Perfeito, gente. obrigada. Fiquei até emocionada com meus votos. Obrigada a você, foi um baita podcast. Espero que você esteja nos acompanhando. Veja também os outros, nós já temos mais de 20 podcasts aí, muita coisa para você aprender. Só profissional foda que passou aqui, que sentou nessa bancada. Raíssa, gratidão aqui pelo seu tempo. Foi uma tarde de muito aprendizado aqui hoje. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Raíssa. Raíssa, eu vou pedir para você deixar as suas redes novamente aqui, para quem quiser te seguir, por favor. Para quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu sou Raíssa, com Y e 2 S, Tomás PV. E aí você pode mandar um direct que a gente conversa por lá. Obrigada. E você, se você ainda não nos segue nas redes sociais, vamos combinar, né? @mentoria eleitoral e não esquece de ativar os sininhos para você ficar sabendo de cada novo episódio. Até o próximo!